Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, São Bartolomeu, onde eu estou agora mesmo, está bem ligado com França. Essa semana, ontem, eu estava falando com a galera do PTL. Eles já largaram, mas eles vão largar amanhã. Mas eu não sei quando a gente vai colocar esse bate-papo no ar. Mas agora eu estou de volta em Chamonix. Eu estou com o grande Rafael Miranda. Rafael, tudo bem? Tudo em ordem, tudo sempre bem com você, melhor ainda. Cara, mas eu tô aqui roubando o seu tempo enquanto você tá lá em Chamonix. Cara, vamos começar aí. Agora eu quero falar sobre muitas coisas importantes com você, sobre o que tá rolando em Chamonix com brasileiros lá, como que é o ambiente aí vamos falar, o Copa do Mundo de corrida, de trilha. A gente vai entrar muito sobre calendário esse ano no Brasil, com o Mundial também. Vamos entrar rápido sobre o crescimento do UTMB Mundial Global, falar sobre novidades que está rolando em Paraty. Essa prova está chegando rápido, daqui em 4 semanas estamos juntos em Paraty, para o UTMB Paraty. E lógico, a gente vai entrar muito, como sempre, com você, o estado de corrida de trilha no Brasil e outras novidades. Então, Bora. vamos começar com o Chamonix. Cara, esse é o lugar onde nasceu sua sonho de ter uma prova de UTMB no Brasil. Então, você está de volta mais uma vez. Como que é o ar em Chamonix agora? Como você está sentindo essa vez em Chamonix? Cara, aqui é aquele lugar que, puta, é impressionante. Esse ponto aí, eu tava comentando isso sobre isso exatamente hoje de manhã no treino matinal aqui. Por mais que a gente já tenha vindo algumas vezes, conhecido e tal, toda vez que a gente pisa aqui, cara, o negócio é impressionante. É uma energia aqui diferente, o lugar é super diferente. Você conhece coisas diferentes, lugares diferentes, tem muita coisa para se fazer. E o clima aqui em Chamonix tá aquele clima de prova já. O evento não começou ainda oficialmente, né? O evento começa amanhã, dia 25 de agosto. Hoje ainda é uma prévia. Mas a gente tá assim, já naquele clima de prova. Muita gente já chegou na cidade e estruturas já estão prontas, né? A vila de Expo, o pórtico de largada. E já comecei a cruzar os brasileiros. Você falou aí do Rafa Porto e a turma do PTL. Encontrei com eles hoje aqui também. Estavam fazendo os últimos ajustes aqui de equipamento, check-in. Então tem muita gente já aqui na cidade. E, cara, graças a você e para ti, que virou, tipo, o jeito de entrar Chamonix pelo Brasil, a gente tá vendo muitos mais brasileiros, todo ano tá crescendo o número de brasileiros aí. Você tá ouvindo muito português na rua por volta de Chamonix? Já? Já dá para ouvir um portuguesinho. Mas já estamos assim com quase 120 brasileiros inscritos esse ano. Foram os sortudos sorteados dessa edição aqui de 2025 em Chamonix. É um número que está crescendo bastante. Eu fiquei tentando lembrar quantos brasileiros vieram na minha primeira vinda para cá. A minha primeira foi em 2014, 11 anos atrás. Mas a gente está falando de. Eu acho que se foram 10 ou 15 é o máximo que tinha naquela época, e hoje a gente está falando de 120 brasileiros sorteados, né? Então, ano a ano, esse número está crescendo, e sim, Paraty foi realmente uma estratégia assim, da UTMB de conseguir exatamente dar uma porta de entrada mais fácil para o mercado brasileiro acessar aqui a UTMB Finals Mont Blanc, né? Que é como eles têm se posicionado. E, putz, mas brasileiro é que você encontra muito rápido, viu, Roger? Cada hora você passa e encontra alguém. Cara, eu tava no Disney uns anos atrás. Um cara chegou, nem perguntei se eu falo português, no meio dos Estados Unidos. Só falou: Oh, mal, você parece com Guga. Brasileiro, por todo lado, Aí eu sim. adoro, adoro, adoro. Cara, como você sabia? Eu falo português, de nada. Oh, então, com essa coisa de calendário meio maluco esse ano, na verdade, a gente tinha várias pessoas que qualificou pelo Paraty para Chamonix esse ano.
Mas por causa do Mundial, a gente está vendo um calendário cheio esse ano. Pode falar, porque se tem a conexão com o UTMB, o impacto esse tem no UTMB no Mundial, a gente está vendo no start list, é muito diferente esse ano. Quem está seguindo as provas do OCC, CCC e UTMB. Um, e, e a gente vai sentir na largada lá na Paraty em breve. Pode falar um pouquinho sobre isso, o impacto do Mundial no UTMB? Sim, sim, não teve. A gente teve Mundial, uma coisa, a gente sabe, né, a importância que tem o Mundial para os atletas de elite, né, principalmente na questão de patrocínio, posicionamento, e o Mundial fica aquela... Poucos atletas, a gente estava conversando também, acho que a Gi Martins é uma das únicas que, acho que abriram mão do Mundial ali para poder estar com a gente, uma das poucas, ou única. A maioria também está com a convocação do Mundial, teve que abrir mão por questões de regulamento, né, das corridas. Quem não sabe, para participar numa prova onde tem apoio de CBAT, você não pode participar em qualquer prova de competição 4 semanas antes. Exato. E aí essa janela de 4 semanas acaba tirando a Paraty Brasil do calendário, né? E tirou do calendário, inclusive, também aqui de Chamonix, que a gente ficou dentro também para alguns atletas, acabou ficando dentro de um contexto ali de bloqueio. Então a gente teve uma convocação. A gente tem a nossa casa aqui, Paraty Brasil, que vai ser uma novidade. Em breve também a gente vai. Daqui a pouco vocês vão começar a ver um pouco do que a gente tem, que é uma casa que a gente reservou para todos os atletas que foram convocados, que conseguiram acesso direto para Chamonix. Eles também, junto com a premiação de Paraty, tiveram acesso à acomodação a uma casa, que a gente vai mostrar ela em breve, super irada. Ela começa amanhã. A gente vai ter 4 atletas aqui dentro dessa casa que vão usufruir desse benefício. E essa casa também tinha o Noronha, por exemplo, era um dos que ia vir, acabou não vindo. O Celinho ia vir, acabou não vindo. Por conta do Mundial. Então o Mundial teve um impacto, sim, tanto na Paraty Brasil quanto aqui em Chamonix, na Finals de Mont Blanc. Então teve uma mexida no calendário de muita gente. Então, os nossos atletas de elite, eles vão ter que, em algum momento, eles vão ter que tomar algumas decisões, né? E seguir alguns caminhos, né? Putz, quero ser, na convocação do Mundial, vão ter que optar. Se optarem por estarem no Mundial, eles vão ter que abrir mão de algumas provas. Paraty é uma delas, junto com o Mont Blanc. A gente teve um start list, a gente aqui, o que a gente viu aqui em Chamonix, você citou um pouquinho, muitos nomes novos, né? Tem muito nome diferente aqui nos start lists aqui de Mont Blanc. Então vai ser prova, acho que está dando espaço também para novos nomes, talvez não tão conhecidos, né, Roger? Isso também é um ponto que a gente vai olhar. E eu não sei como é que vai ser isso. Eu não fui muito atrás, Roger, dessa questão da data do Mundial, se ela é o quão flexível ela é, né? Se ela vai mudar ao longo do tempo também, né? Se ela tem alguma flexibilidade para frente e para trás e tudo, como é que isso vai se comportar para o ano que vem. Mas vamos ver, a gente sentiu um impacto no start list, a gente percebeu que pessoas nossos atletas, né, que infelizmente ainda não são muitos, mas assim, os poucos que a gente tem, que são os atletas mais de elite, eles tiveram, e que foram convocados, eles tomaram essa decisão e tiveram que optar por um ou por outro. Mas seguimos, temos ainda bastante gente boa que vai estar no nosso start list lá de Paraty. Demais. E vamos ficar um pouquinho mais com o UTMB global. Esse último ano a gente viu muitas mais provas com o crescimento do UTMB mundial. Pode falar um pouquinho sobre isso? Sinceramente, eu estava seguindo quantas provas novas tem, mas eu perdi conta essas últimas 3 semanas, porque abriu tipo mais 2, se não 3 na Ásia. Então, está crescendo rápido. Pode falar um pouquinho, até qual ponto você está dentro desse conhecimento de a estratégia do UTMB, os planos deles, eles têm tipo uma meta de X provas por ano mundialmente, ou eles estão fazendo essas decisões por região? O que você pode compartilhar com a gente com esse crescimento? A gente se perdeu aqui também na contagem. Foram muitas provas assim recentemente foram anunciadas. Eles não têm uma meta, tá? Mas o que aconteceu de fato foi que a demanda pela busca da chancela UTMB cresceu exponencialmente, assim, em muitas regiões.
Então eles tiveram sucesso, a Ásia foi um super sucesso, né? A Ásia eles tiveram pontualmente lá provas que começaram muito grande e cresceram bastante nos últimos 2 anos. E lá tem uma peculiaridade específica, tá, Roger? Especificamente de Ásia, lá são provas que são conectadas muito com o governo local. São provas, elas são quase que um investimento é uma política pública ali, né, de investimento em esporte que impacta em turismo. Então lá os contratos, inclusive de franquias, são contratos realizados entre a UTMB Group, né, a França, com os governos locais, Tailândia, China. Então a característica de prova lá é diferente, então o crescimento lá pode ser rápido. Quando o governo quer fazer, ele vai lá, assina mais um contrato e abre mais uma marca. Então, o mercado asiático tem um comportamento diferente do mercado tanto europeu quanto americano, nesse sentido, por ter participação governamental quase que integral nas provas. E isso, assim, especialmente o mercado da Ásia, cresceu muito por conta dessa característica. Mas a UTMB tem recebido muita demanda. A gente está com... Já foram anunciadas realmente, acho que 3 provas agora nos últimos dias. E eles estão perto de 60 provas já dentro do circuito Road Series. Então tá com 57, se eu não me engano, que vai fechar o número. Não sei quando vai sair esse episódio ao ar, mas a gente tá falando de quase 60 provas no total, né? 60 provas. E isso tem um impacto também, porque a gente está vendo mais atletas viajando pelo mundo só para aproveitar. Atletas elites, tanto elite quanto pessoas que só querem catar esses stones, os running stones. Pode falar um pouquinho do impacto em Paraty, porque esse ano a gente tem uma elite chegando em Paraty. Pode falar um pouquinho de crescimento de pessoas de fora chegando para participar no UTMB Paraty? Sim, sim. A gente teve, sim, isso foi boa pergunta, Roger, porque no final do dia, isso no final acaba refletindo mexeu muito na nossa distribuição de atletas brasileiros e estrangeiros, né? Então esse ano a gente teve um recorde, assim, que se deu em conta, acho que muito por conta, assim, desse crescimento do Road Series como um todo, que a gente acaba tendo também visibilidade em outros locais, outros mercados que normalmente a gente não aparece. Então esse ano a gente está falando de 31% de estrangeiros inscritos na Paraty Brasil UTMB. E ano passado a gente teve entre 19% e 20%, para você ter ideia. Assim, então a gente cresceu bastante. Então tem muito estrangeiro, vai ser uma prova com muito gringo lá em Paraty. Comparado com tanto o primeiro quanto o segundo ano, a gente está falando de quase um crescimento de 50%, né, em número de inscritos estrangeiros. E vindo de 39 países diferentes, né? 39 mais o Brasil. Então são atletas de 40 países que vão estar participando da parte Brasil esse ano. E sim, eu vejo uma conexão enorme assim, com esse crescimento global da marca, que acaba atraindo realmente atletas de vários lugares que não necessariamente a gente atua, né? Assim, a gente não tem muito Brasil, a gente não tem uma conexão muito forte com o mercado asiático, por exemplo, mas a gente acaba trazendo atletas dessa região. E a gente tem também, acho que esse impacto dos atletas de elite também quererem conhecer lugares diferentes, porque pra gente, né, Roger, o corredor de trilha, ele usa a corrida como desculpa para conhecer um lugar novo. Uhum. E acho que na UTMB, e pro elite também não é muito diferente. Agora ele consegue ter lá o cardápio de um elite hoje que tá olhando a UTMB como foco, ficou um cardápio super extenso. Hoje a gente estava aqui assistindo a TV, o resumo da prova de Taruera, lá na Nova Zelândia. Pô, a prova é linda, assim, a gente ficou olhando, tem até um pedaço que se parece com o Brasil, da parte de Mata Atlântica, uma coisa meio tropical, mas é um lugar lindo, super diferente, assim, você vê que pra gente que tá de longe, dá até vontade de correr e falar, putz, queria correr um dia nesse lugar só pela beleza natural, que você vê ali no vídeo, né? E acho que os atletas de elite vão começar agora a fazer um pouco dessa estratégia de putz, que prova que eu posso fazer já para conseguir o passe direto para as finals, porque os 3 primeiros, masculino e feminino, no caso da Paraty Brasil, né, do 50 e do 100, consegue essa vaga direta, sem passar por sorteio. Então ele também não depende de índice nem nada, então ele pode fazer uma prova em uma região qualquer, uma prova qualquer da bandeira by UTMB e ganhar esse passe direto. E conectar muito com a questão de, putz, vou conhecer o Brasil. Eu tô indo lá agora conhecer o Brasil, vou conhecer o Rio de Janeiro e colocar ali na lista
que foi um começo da nossa conversa com o Paulo Capel, surge muito nessa linha, assim, a vontade dele de conhecer um país diferente. Então, Paulo Capello ainda está fechado para ser um Paraty. Ele resolveu qual distância ele vai correr? sempre as longas, né? Ali não tem muita brincadeira. 108. 108, ele está dentro. Ah, legal. Então, eu vou fazer meu sprint bem no início, só para falar, eu estava em frente do Paulo Capel, numa prova de UTMB. Legal, bem planejado já na minha estratégia mudou totalmente agora. Sim, exatamente. Então, vamos entrar um pouquinho com Paraty. Tem novidades esse ano? Que se está planejando lá em Paraty? Você está mais ou menos morando lá, tipo, 100% agora? Ou como foi esse último ano? Quem participou de 2024 e está de volta em 2025? O que a gente pode esperar? Legal. A gente teve uma taxa de retorno do ano passado e do ano retrasado até boa, tem mais de 30% de retorno. Muitos atletas fazendo as 3 edições, né? Inscritos nas 3 edições, 2023, 24 e 25. Muitos voltando de 23, que não pôde correr 24. Então a gente mas a leva de atletas novos tá grande, assim, isso tá bem legal. A gente tem chamado muito atleta novo, de quase todos os estados diferentes aqui do Brasil. E de novidade, tem uma novidade legal, Rogério, não sei se eu posso falar aqui, que a gente vai trazer, tem um convidado muito especial que vai vir esse ano, estará conosco lá no Brasil. Não sei se muitos conhecem, não sei se os ouvintes aqui do Ultralado conhecem, mas o Michel Poletti, junto com a Caterine Poletti, estarão com a gente no evento esse ano. Então, bom, para quem não conhece, eles são os fundadores da UTMB. Eles que em 2003 fundaram a UTMB aqui em Chamonix. Eles vão estar com a gente esse ano. Pela primeira vez eles estão indo para o Brasil e estão indo conhecer a prova e participar. O Michel Poletti, com seus 70 e poucos anos, né, está indo, inclusive, para correr os nossos 58 quilômetros. Então, também quem quiser trocar uma ideia com o fundador da UTMB e estiver correndo os 58, vocês vão ter o prazer de correr com o nosso criador de toda essa marca, de toda essa história, tudo isso que a gente está vivendo hoje aqui, que é o Michel Poletti. Então, isso vai ser bem legal. Assim, a presença deles, Rogério, tirando a brincadeira, a parte que é de fato interessante, né? Ver o Michel correndo com a gente lá, os 58 quilômetros. Ele pretende estar com o público também. Ele quer conhecer a cidade, quer conhecer os atletas, quer conhecer o mercado brasileiro, quer estar com todo mundo. Então, a gente vai fazer bastante coisa interessante ali para apresentar ele ao público, né? Muita gente não conhece, então a gente vai ter essa oportunidade de mostrar para o público brasileiro um pouco mais quem eles são, né? Tanto o Michel, a Caterine não vai correr, a Caterine vai nos ajudar ali nos bastidores. Provavelmente ela vai estar ajudando a gente a organizar, agitar a galera, levantar o público. Ela é da agitação e do Vucu Vucu. Então, você está ansioso? A grande chefe, ela está aí te assistindo em ação, então... Tomara que você está bem preparado, Marado. Eu não tinha nem pensado nisso, que é o chefe do chefe do chefe que está indo. Então, tem uns 3 níveis de chefe para chegar neles. Então, a gente vai estar ali com o chefe do chefe do chefe no nosso cangote ali para acompanhar a nossa execução. Não tinha pensado na ansiedade, mas sim, vai dar uma ansiedade. Com certeza vai dar uma ansiedade para mostrar tudo que a gente tem feito lá. E fala um pouquinho sobre não, primeiro tem que falar, eu estou perdendo meu título como o único gringo na largada no Brasil, mas tá bom. Eu com felicidade vou compartilhar a largada com Paulo Capel e Michel Poletti. Pode falar um pouquinho sobre os percursos? Tem novidades com isso? Tem ou mudanças? Ou até pessoas que tá descobrindo o primeiro ano vai ser esse ano? Que eles podem esperar nas largadas dessas provas? E que se tem para eles nas trilhas do Paraty? Boa. Majoritariamente a gente não tem grandes mudanças nos percursos já existentes, né? A gente tem um percurso de 25 quilômetros, de 34 quilômetros, 58 e dos 108 quilômetros. A gente fez alguns refinamentos de redução de asfalto, mais um pouquinho que a gente tirou aqui e ali, mas ajustes pequenos, não tão grandes quanto a gente fez do primeiro para o segundo ano. Então, esse ano
os atletas vão encontrar ali, principalmente o 58 e 108, a mesma dificuldade técnica, né, de altimetria e etc., do que a gente teve no ano passado. Lembrando, acho que você que correu já os 2 anos, né, Roger? Lembrando que a gente tem aquela descida final, que é uma descida perturbadora para muita gente, tem que ter preparo para chegar naquela descida com perna e poder descer bem, aquela reta final, a descida final, na verdade, se mantém. É uma descida, para quem já fez, sabe do que eu tô falando, e para quem não fez, se prepare para, depois de chegar no Pico da Macela, para voltar para Paraty, vai encontrar ali uma descida bem técnica, e ela é, não sei se você chama ela de técnica, né, Roger, mas ela é uma descida... Mas quem muda tudo é chuva. Então, o que aconteceu? O primeiro ano estava sequinha, então só foi porque esse calçamento de 200 anos atrás. Então é lindo demais essa descida, essa trilha, mas tem essa coisa, quando aquelas pedras ficam um pouquinho molhado, vai mudando a textura dessa trilha. E ano passado, o primeiro ano estava sequinho, estava tranquilo, mas nossa, quem não tem pernas para descer, você vai sentir muito. E porque é uma descida punk, pirambeira, como a gente fala em Minas Em Gerais. português. Não, em português, é pirambeiro. Acho que todo mundo vai entender o que é isso. Mas com ano passado não estava chovendo, mas estava molhado. Choveu mais cedo, a mata, quem não sabe, a mata nessa região é muito densa, muito grosso, então demora para secar. E aquela descida, a última descida, foi uma aventura para muitas. Eu sinceramente, eu achei que foi só eu estava descendo sozinho nessa época, mas chegando, vendo Silverstream ou falando com Fantasma, eles foi tipo, por amor de Deus, tipo, graças a Deus, não foi só eu, porque eu estava sentindo demais. Ali uma descida depois de 108, né? Você tá no 108, já correu com quase 5 mil de ganho, 4.900 e tal. Aquela reta final, aquela descida final, ela é brutal. E nos 25 e no 34 quilômetros, a gente manteve os percursos, então são percursos ali que mistura ele é bem híbrido, né? Você tem single track, você tem estradão de terra, tem um pouquinho de asfalto na largada e chegada. Então são provas majoritariamente corríveis, né? Elas não têm escalameada, são provas que o atleta vai conseguir desenvolver bem, né, os percursos, em todos eles, né? O 108, então eu pergunto para você, Roger, o 108 você considera uma prova corrível, o nosso 108? Sim, mas eu sou aquele cara que sempre é corrível, então... Você não é parâmetro. Então, se quiser entrar essa coisa, eu não sei quantos ouvintes vai participar do 110, mas você chegou com muitos corredores largando com 108, 110. Essa prova, vou falar, é uma quebra-cabeça muito interessante, porque você tem 30 quilômetros bem corrível, absurdamente corrível. E depois você tem a maior subida da prova, depois entre 30 e 55 quilômetros, que é uma subida muito técnica e uma subida vertical. Você está subindo usando suas mãos às vezes, mas... então, o que já aconteceu? Quem queimou tantas fósforas só para chegar nesse ponto do primeiro drop bag, você vai sofrer muito já na primeira metade. Então, porque é difícil não correr rápido a primeira 30. Então, tem essa coisa, você tem que saber como usar dosagem certo a primeira 30. Porque, sem dúvida, você não pode correr devagar. E depois você chega lá em cima, na cunha, e é tudo tranquilo, mas elas não vai aparecendo muito punk na mapinha, mas tem umas subidas lá que, de novo, depois daquela primeira grande subida, você vai sentir muito as próximas 2 subidas lá na cunha. Até pensando, pô, não parece tão grande na mapinha, mas parece grande quando você está aí pessoalmente. E depois, você chega na descida, na sua mente, tá, tipo, graças a Deus, finalmente descida, e depois você vai
você vai começar descendo essa descida vertical, meio tipo caindo e tudo, e você tem desejos de voltar para a subida, sem dúvida. Ah, mas então, o que eu quero falar no fim, quem está ouvindo, quem vai participar, você tem que estudar bem esse percurso. Na minha opinião, é tudo corrível, mas é uma quebra-cabeça de dosagem, de quanta força e onde você vai colocar mais força na sua estratégia. Sim. E ali a gente considera os nossos percursos corríveis, né? Majoritariamente. Tem um outro trecho, mas isso que você falou é verdade, porque se o cara, principalmente a turma do 108, e só lembrando aqui, estamos falando de quase 450 corredores inscritos esse ano, viu, Roger? Que vai estar alinhados com você lá na largada. Então vai ser uma prova grande, ainda mais para 100 quilômetros aqui no Brasil, é uma prova enorme, assim, a gente está super feliz e você sabe como é que é a energia daquela largada ali do 108 no Centro Histórico às 19 horas de sexta-feira. Então é um momento para a gente super importante e essa quantidade de corredores também está sendo... A gente está super feliz com esse engajamento dos corredores de longa distância do Brasil em estar nesse percurso com a gente lá, né? E a gente tem uma novidade pequenininha, que é a nossa Fun Race. A gente vai abrir um percurso novo de 7 quilômetros, que vai acontecer no domingo. A gente fez essa prova muito para atender dois públicos aqui rápidos, aqui, só para compartilhar com você, Roger. Tanto o público local, tem muita gente local ali que está começando a corrida, o paratiense ali que está começando a se envolver com a corrida, com o esporte. Também para os acompanhantes de atletas, né? A gente recebeu muita inscrição já de acompanhante que quer ir, quer participar de alguma forma e não tem aquele tempo, não tem aquele treino, preparo e quer de alguma forma sair do evento com alguma medalha, alguma lembrança e de uma participação mais efetiva. Então, os 7 quilômetros, que é uma prova praticamente urbana, ela não é uma prova trail, a gente até chama de Fun Race, ela dá uma volta ali pelo centro histórico, é bem legal, passa em vários pontos turísticos legais da cidade. Então, esse é nosso quinto percurso, é uma das novidades que a gente está tendo esse ano. Mas, voltando para os percursos 25, 34, 58, 108, a gente permanece ali com as mesmas características do ano passado. E tivemos bastante crescimento em número de atletas, tá, para esses percursos. Então, isso também, para a gente, foi bom. A gente está maior que o primeiro ano, que foi um ano muito forte, né? Foi o ano da nossa chegada. A gente tinha todo aquele momento, né, de chegada da UTMB, que foi importante para a gente. Já no segundo ano, a gente teve uma pequena queda em número de participação, e esse terceiro ano a gente vem já com um número maior que o primeiro ano, que pra gente é um reconhecimento muito bom. É um negócio que a gente está olhando também como... Olhando pelo lado do negócio agora rapidamente, a gente está vendo que a gente está num caminho certo, sabe? De entregar um produto legal, um momento bacana pro trail, e que o atleta está também gostando de voltar e está indicando, né? Só um detalhe sobre isso também, voltando à questão dos gringos, dos estrangeiros. A gente não fez nenhuma ação específica sobre isso, né? Sobre, vamos atacar algum mercado chileno, argentino. A gente não teve. Então, o que a gente percebeu é que o estrangeiro também, no boca a boca, a gente teve um efeito de boca a boca no mercado estrangeiro, no mercado internacional, muito bom, muito bom. Então, é aquela coisa do argentino voltar para a Argentina e falar, Paraty foi muito legal essa característica. Então, ele acaba ali trazendo no boca a boca também muita gente. Então, a gente percebeu que isso também foi um componente que fez com que a participação de estrangeiros aumentasse sensivelmente de um ano para o outro. Cara, que eu entrar, não é tão pessoal, mas terceiro ano, você é diretor dessa prova, o que você está aprendendo? Como é a sua visão do seu papel e como isso mudou esses últimos 3 anos? Eu acho que qualquer hora a gente entra em um projeto novo, a gente tem ideias, mas quando o papel, tudo sai ao papel, você vai vendo, tipo, nunca é a mesma coisa. Em vários sentidos, fica ainda além do que você imaginou. Outros é tipo, nossa, que eu estava pensando, eu estava doido de pensar esse outro jeito. Agora a realidade caiu. Pode falar um pouquinho sobre como sua visão dessa prova e sua visão do seu papel como diretor de uma prova grande no Brasil. Como isso mudou esses últimos 3 anos? Boa. Bom, começando pela parte assim que
muitos não sabem. Existe uma dificuldade grande, né? Você dirigir uma prova desse tamanho, requer tanto recursos humanos quanto recursos financeiros complexo de se administrar. O Brasil ainda é um mercado que está, eu diria que engatinhando nesse sentido, né? Tem muita. O bom é que a gente vê o mercado crescendo, tem muitas provas legais acontecendo, isso é muito legal de ver. Mas é um mercado, quando a gente compara com o mercado, principalmente europeu, né? Ainda é um mercado difícil de se trabalhar. Então, indo para o lado assim, acho que o principal desafio que a gente tem hoje é conseguir. Eu vou voltar, acho que num ponto. São pessoas, né? A gente tem uma dificuldade ali de conseguir gerir um evento dessa complexidade com muitas e ter que fazer uma administração de pessoas enorme. Ainda acho que é um desafio grande que a gente se tem. Isso não estava muito assim. Era um desafio que estava planejado, mas não estava nesse nível. Mas o ponto que mais me surpreendeu, Roger, é que eventos dessa complexidade, desse tamanho, ele requer uma conexão com um meio político muito grande. Então, sem a ajuda de município, de estado e da federação como um todo, esse é um evento que ele é difícil de se parar em pé, do ponto de vista de como negócio e tal. Então, o que eu aprendi é que, assim, se eu achava que eu ia ficar 10% do meu tempo com políticos, eu vou ter que passar 40% do meu tempo em reuniões com políticos, né? Porque a política pública no Brasil ela é complexa, todo mundo já imagina como é e como deve ser, então, assim, e é um mercado que eu acho que a gente entrou no momento certo, porque era um mercado que estava em 2021, 22, com uma cara, e hoje está com uma cara bem diferente. A gente vê praticamente todos os eventos estão tendo crescimento, né, no Brasil como um todo, em termos de, pelo menos em número de atletas, a gente vê muitos eventos que já existiam crescendo, e a gente chega nesse momento de crescimento. A gente tem um vento a favor que foi super positivo. E a gente também acho que ajuda de uma certa forma, com uma marca global chegando no Brasil, a gente também ajuda o mercado como um todo a também dar mais exposição ao esporte trail running como um todo, né? Assim, de uma certa forma a gente consegue dar mais visibilidade, né? Principalmente para o mercado estrangeiro, como a gente falou agora há pouco. Mas tem um desafio aqui, Roger, que é você olhar e acertar o tempo das coisas, né? Então, a gente está falando, vou dar um exemplo rápido de coisas que a gente já falou. Pô, a gente queria ter um percurso de 100 milhas. Há quanto tempo a gente não fala num percurso de 100 milhas, né? Pô, tá no nosso desenho aqui desde 2023, sei lá, desde sempre, na verdade, a gente tem um desenho lá. Tá lá. Mas eu percebi que não é tão fácil a gente lançar o percurso de 100 milhas, senão a gente já teria feito, senão a gente teria lançado como eu tinha te prometido. Em algum momento acho que eu falei, Roger, você vai correr os 100 milhas lá e tal. Não é tão fácil. Então, tem coisas que estão sendo mais difíceis, Roger, assim, no sentido de estruturação mesmo. E é um evento. O mercado brasileiro não é um mercado fácil, assim, para a gente também estar. Não estou falando só dessa questão política, nem só também da questão financeira exclusivamente. E a UTMB está olhando, a gente está olhando. Isso eu já falei com você também. Estamos olhando. A gente sabe que cabe uma segunda edição no Brasil. Né? O UTMB tem que ter uma segunda edição. Em algum momento isso vai também sair do papel. A gente está olhando. Isso já também é. A gente tem olhado, a gente já conversou isso em outros momentos também. Então, a segunda edição, a gente já detectou que é uma. Vai ser um caminho natural. A gente já sabe o que vai acontecer. A gente só está agora também ajustando o momento certo para a gente escolher um lugar legal e um tempo certo para colocar essa prova no ar, essa segunda prova no ar, além de Paraty. Como marca, a UTMB, acho que ela está assim, ela está realmente crescendo muito rápido, assim. Os números globais de UTMB nos dão também um pouco de fôlego não, ou empolgação, né? Dão combustível para a gente querer fazer um segundo, terceiro evento, olhar coisas diferentes. E pessoas, como eu falei inicialmente, acho que é um ponto de. Quando a gente olha. Aqui em Chamonix, Roger, eu acho que eu já falei isso. Aqui tem fila de espera para ser voluntário, para trabalhar aqui no evento, né? A gente no Brasil, a gente tem 300 pessoas trabalhando, a gente tem 50 pessoas que se inscrevem como voluntários.
Então ainda não é culturalmente uma coisa comum de se ter. Estou pegando aqui só mão de obra para dar um contexto de... Também diferença um pouco do que a gente encontra no mercado europeu e o mercado latino-americano como um todo, não é só o Brasil, né? Você não vai na Argentina, você também não vê voluntários. Você não vai no Chile, você também não encontra, porque é uma coisa difícil de se ter. E por incrível que pareça, né, voluntário, como eu posso dizer de um jeito legal, assim. O voluntário, ele vem trabalhar com o coração, né? O voluntário, ele tem uma dinâmica diferente quando ele se relaciona com o evento. Diferente de um freelancer, que ele vem, ele é contratado para fazer aquele trabalho e tudo mais. Então, o voluntário já tem uma diferença ali. Hoje eu fui fazer minha retirada de kit, eu vou correr amanhã aqui, uns 40 quilômetros do MCC. São 40 quilômetros. Eu tô indo correr amanhã às 10 da manhã aqui de Chamonix, eu tô largando com a turma. O MCC é uma prova, a Gi Martins tá aqui para correr o MCC, também tá vindo com tudo, ela tá super preparada, super empolgada para também entregar uma prova bem boa, ela tá super focada nessa prova. Mas voltando na minha retirada de kit, a idade média dos atendentes ali de retirada de kit era entre 65 e 70 anos, com certeza. Eram pessoas mais velhas que se voluntariam para estar no evento, contribuindo com o evento que muda todo o contexto de cidade e tal. Então, você vê que... E são pessoas que estão lá com um sorriso no rosto, trabalhando em pé durante horas, só ganhando o seu lanchinho ali no final da tarde, e trabalham voluntariamente para estar no evento. Isso a gente não encontra no Brasil, porque é difícil. Culturalmente, a gente não tem realmente isso. Isso se conecta um pouco com esse guarda-chuva de pessoas que eu estou falando, que envolve, acho que talvez, um desafio grande mesmo no Brasil, né? Para a gente encontrar pessoas que eventualmente não são da cultura do trail ou da montanha, que conhecem, né? Uma coisa você pega para uma pessoa... É difícil explicar para uma pessoa que não conhece nada de trail o que é um PC no quilômetro 72, que o cara vai ter que andar 2 horas, com peso na mochila, ficar lá depois, vai ter que acampar, montar um PC e ficar esperando atletas durante 10 horas seguidas. Então, não é... Acho que existe um contexto, assim... Mas aqui em Chamonix é bem comum. Não é que é comum. Aqui você vai explicar isso, a pessoa já sabe o que você está falando. Uhum. Ela viveu isso de alguma forma, direto ou indiretamente. Então, acho que essa relação com o mercado de trabalho é um desafio, né? Acho que continua sendo um desafio, assim, para a gente adaptar. É uma das traduções que a gente tem que fazer para o Brasil, assim, quando a gente leva uma marca francesa para o Brasil, está dentro do nosso pacote de desafios e como a gente traduz isso para uma realidade brasileira. Sinceramente, eu nem sei se isso é uma coisa que pode começar numa prova desse tamanho. Eu vou falar sinceramente. Nos Estados Unidos, onde a gente tem essa cultura, não começa no Western States. Tipo, você vai ver no Western States, mas não começou aí. Começa naquela estilo de prova que é muito mais comum na Europa e Estados Unidos, que provas que, sinceramente, eu vou falar sinceramente, eu acho que o mercado brasileiro não vai aceitar agora mesmo. Por quê? Porque estilo de prova não tem medalha, não tem camisa, é aquela coisa, gente, vamos encontrar lá na esquina, quinta-feira, cada um pega $10, R$10, e a gente vai comprar um Gatorade juntos, largar, e é isso. O percurso está marcado mais ou menos, e a gente... Eu cresci numa cultura de corrida, mais na rua do que trilha, onde isso foi comum. Toda semana tinha provas rolando assim. E, tipo, ele só existe por causa de pessoas que voluntariam. Tipo, eu vou correr essa semana, mas semana que vem eu vou trabalhar dando Gatorade para pessoas. Então, começa no nível bem... Raiz, né? Fácil. Sim. E vai crescendo. Então... na minha visão com isso, sem entrar, porque isso pode ser um assunto de uma podcast inteira, na minha opinião, é uma coisa que começa em dois lados, tipo, as provas menores e pessoas aceitando, comemorando provas menores e aceitando que, tipo, não tudo vai ser perfeito e, tipo, desde que ninguém tá aproveitando no mal, tipo, tô tentando ganhar dinheiro com essa prova pequenininho, que acontece às vezes. Mas a gente tem mais provas que vêm da comunidade e se sente mais natural que ser voluntário.
Então, quando você chega no nível que não é metade do tamanho, é tipo 80 vezes o tamanho, uma prova tipo UTMB, já existe tudo isso no base. Começou no base e cresceu até os UTMBs, os La Missões do Brasil, mas nos Estados Unidos, Western States, o Chamonix, você vai ver aí, mas não começou aí. Sim, é um assunto para. Concordo, um assunto filosófico de podcast específico. Mas com isso, eu quero falar, porque pessoas que vai seguindo sua jornada no outro lado, porque você já apareceu aqui várias vezes, a gente gosta de entrar nesses assuntos maiores sobre o estado de corrida no Brasil. Eu sei, você é um cara, eu não sei se esse ano você estava lá na La Mission, mas eu sei, 2, 3 anos seguidos, você estava presente aí, você estava ao lado do Paulinho Lamin. Esse ano você estava lá no Evolution com o Edivaldo. Você estava lá, eu vi você estava junto com Rian, o diretor das provas do Insanity. Então, você tem essa vantagem de compartilhar o conhecimento e ver o que está rolando na comunidade, nas outras provas no Brasil. Que se está vendo, que se continua aprendendo, sem dúvida, os problemas você falou, isso é uma coisa que você vai falando entre si, tipo, tentando achar ou aprendendo soluções um do outro. Como que é? Eu lembro uma vez, a gente está falando, você tinha essa visão, tipo, nossa, seria muito legal se a gente tinha um grupo, tipo, de todos os diretores de provas, pequenos até grandes, só para trocar a ideia, só para... Porque sozinho é muito difícil fazer o que você está fazendo. É quase impossível. Sim. A gente... esse ano eu não pude. Também tive uma viagem bem no final de semana do La Mission. Mas sim, os 2 primeiros anos eu estava. Essa proximidade com os outros diretores também é super importante. Bom, o que eu entendo é que assim, o mercado está ainda um pouco desorganizado. Essa é a verdade. A gente está ou desunido, talvez, um pouco distante. Desunido no sentido de distância. Ainda há uma distância, né? E mesmo sendo um mercado pequeno, a gente tem uma dificuldade de estar junto. Ou a gente tenta um ir na prova do outro. Então, esse ano, novamente, eu convidei lá para Paraty os organizadores de prova. Então, o Gustavo deve ir, o Rian deve ir, o pessoal da WTR vai. Então, muitos vão ter o seu espaço lá dentro da nossa Expo. Também é um momento da gente tentar se encontrar e ali pelo menos rapidamente, né, para a gente trocar uma ideia rápida. Mas eu entendi sua pergunta e eu acho que a gente ainda precisa. Isso talvez a gente caia também na discussão do CBAT aqui, sabe? Mas meu ponto é, acho que existe uma falta de. Não sei, a gente ainda não se comunica como, pelo menos na minha visão, como a gente deveria. Pontualmente a gente tá nas provas, assim, com o Edivaldo, WTR, um pessoal que a gente gosta bastante, tá sempre se trocando figurinha, se falando, pelo menos, né? O Gustavo da Indomit. Então, eu sinto que todos ali ainda a gente precisa, de uma certa forma, ter um nível de profissionalização, e o que está faltando talvez seja exatamente parte desse mercado que faz parte, que garante que o dinheiro não está circulando ainda, sabe? Para a gente conseguir, quando eu tô falando dinheiro circulando dentro dos eventos, né? Então você não vê grandes marcas colocando muito dinheiro para patrocinar, para apoiar, para ajudar. Para que eventualmente tem eventos que não crescem porque falta às vezes um pouco de recurso financeiro para ele dar um próximo passo, né, para ele se estruturar melhor ou entregar um serviço melhor, garantir mais segurança, ou que seja kit, ou que seja qualquer outra coisa. Não acho que o problema é só dinheiro, obviamente. O que eu estou tratando aqui eu entendo que as provas estão crescendo, isso eu já falei, e há ainda uma dificuldade de profissionalização. Então eu estava conversando também com o Gonzalo, que é o diretor da Argentina, da UTMB da Argentina. Ele fala que na Argentina, por um acaso, lá ele tem provas que não são da bandeira UTMB. Ele organiza outras provas sem ser UTMB. E eu acho que lá, como aqui, tem muita prova ainda que ainda pode melhorar. Então ele começou a colocar coisas simples, Roger, de implementar coisas simples nas provas dele que não são UTMB.
e que já viraram um diferencial, né? Seja em infraestrutura, seja em comunicação, seja em segurança. Então, eu acho que a gente tem ainda um passo para dar no mercado. Assim, eu estou percebendo que a gente está evoluindo um pouco devagar. Isso eu estou falando como um todo, né? Eu como um TMB lá para ti, a gente também não teve grandes ganhos. A gente vem também com alguns protocolos da UTMB França, que a gente segue, e isso é bom para a gente. Mas eu sinto que a gente ainda está um pouco desorganizado, talvez, um pouco distante. Quando fala a gente, os organizadores. E a gente não tem realmente uma confederação, que seja a CBAT ou qualquer outra coisa, que nos una de uma forma talvez mais. Não sei, a gente precisaria de uma associação, uma confederação ou qualquer coisa que o valha que nos unisse do ponto de vista institucional. Institucionalmente, a gente não tem um lugar que todos esses nomes que a gente falou até agora aqui, que a gente está conectado. Você falou 5, 6 nomes de organizador. Eu te garanto, eu e mais esses 5 ou 6, nós não estamos nesses lugares, ou em algum lugar, seja a BC Trilha, seja a CDAT, seja qualquer outra coisa que possa ser um ponto de encontro mais institucional. Então, eu ainda acho que eu ainda tenho esses sonhos desse grupo aí que eu falei lá atrás, sabe? Da gente, de uma certa forma, se unir mesmo que seja de maneira informal, né? Nesse lá, eu acho que você está fazendo uma parte de você no Expo mesmo, como você falou, você tem um lugar para outras provas rolando no Brasil, para colocar informações, para pessoas conhecer outras provas por aqui. Então, no seu lado, você está fazendo umas coisas. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se uma organização pode ser, pode ajudar. Entendo o lado de pessoas trabalhando sozinho também, porque tem essa coisa, ainda é uma prova, você criou sozinho, você vai em frente sozinho, e óbvio, se alguém quer entrar, tipo, eles querem aproveitar a sua situação. Então, eu entendo essa coisa, pessoas querem defender essa ideia que é seu. Não estou falando é certo, mas eu entendo o que está aí. Mas, então, quais outros lados agora? Porque a gente sempre entra essa coisa mais no lado, tipo, de como esse mercado pode crescer. Quais outros lados você está vendo? Você falou um pouquinho, o janeiro não está circulando. Você acha que a gente está voltando a esse bate-papo sobre marcas? Ou é uma mais educação para espalhar, para pessoas participar mais numas provas o público, para expandir o público? Eu acho que é marcas. Não, acho que não falei de público, não. Eu tô achando que tem a ver mais com marcas e com. Vamos pegar aqui um outro pilar que você conhece bem, que são os atletas de elite. A gente está em formação de atletas de elite. Hoje temos um problema, entre aspas, que a gente não tem uma base muito forte. A base não está sendo tão preparada, né? Eu estou visualizando, pelo menos, eu nem conheço tão bem, tá? Eu olhando de uma certa forma tá distante. A nossa base vai ter um gap entre o Celinho e o próximo Celinho que vai ter, ou entre o Noronha, a Gi, Saltoro, todos os que você conhece bem, né? Uhum. E a próxima geração, como é que a gente está cuidando? A gente, todo mundo, como é que a gente está cuidando dessa próxima geração? Tem o João Muniz, é um cara, pô, excelente, um baita nome. Mas falando, quantos outros Joãos Muniz temos ali sendo preparados, entendeu? E isso tem. Eu tô falando sobre isso, né? Quando a gente tá falando de você chegar num país e você ter um time. Hoje, vou te falar, eu recebo algumas perguntas assim. Então, uma marca já me perguntou, Rafa, como é que eu quero entrar no mercado de trail, eu quero patrocinar atletas de elite. Me dá um mapa geral dos atletas de elite do trail brasileiro. É difícil. Não tô falando que é difícil, você sabe o que eu tô falando. Uhum. Se você tá lá, você tem a caneta da pessoa que você trabalha numa marca, vai investir num time de trail da sua marca, né? E você tem que fazer uma seleção. Você vai ter dificuldade, muita dificuldade, muita dificuldade. E não tô criticando quem são os elite hoje. É que são nomes muito óbvios, né? Assim, eu e você aqui, a gente vai chegar numa lista rápido de 10 nomes. Rápido. E provavelmente a gente vai bater, os nomes vão ser praticamente os mesmos, né? Mas eu digo, meu ponto aqui, não é só marca. Eu acho que assim, puta, a formação dos atletas de elite também
a gente está um pouco atrasado, no sentido de como é que. Bom, eu vou comparar com o mercado europeu, que é mais óbvio aqui para mim também. É o mercado europeu, só você vê a quantidade de atleta. O Joaquim Lopes, que é o equatoriano, foi o primeiro equatoriano a pegar pódio na UTMB. É o primeiro sul-americano, na verdade, a pegar um pódio na UTMB, o top 3 aqui. Cara, ele mora em Chamonix. Fernando Maciel tá morando em Chamonix, que foi uma das grandes estrelas que a gente teve do trail. Ainda é uma grande estrela, na verdade, do trail brasileiro. Por quê? Porque no Brasil a gente tem pouco apoio. Aí eu acho que volta talvez até na questão de políticas públicas e enfim, de incentivos, etc., que o atleta de performance no Brasil tem muita dificuldade, muita dificuldade. E aí o nosso esporte, como é super pequenininho, fica mais difícil de marcas olharem também para esse mercado, que é muito pequeno e tudo. Então, esse elemento que corre paralelo às marcas, o elemento atletas de elite, também é um ponto, Roger. A gente não tem. Como é que a gente está cuidando disso? Não tem. Então a gente não tem. E aí cai um pouco do. A gente conversou talvez um pouco sobre isso algum dia. A gente não tem aquela coisa da formação do herói, né? A gente não tem um herói. Eu digo, os próximos, né? Temos vários heróis, assim, que a gente pode falar aqui, mas o que tá vindo, assim, da próxima geração? Quem tá com 20 tá sendo preparado dentro do nosso esporte? É um esporte ainda um pouco distante dessa galera, sabe? De 20 anos, de 18, 17, 20 anos, vai. Então, e marcas, as marcas também estão tentando fazer o que elas podem, assim. Eu, pela Expo, tenho falado com muita marca, sabe, Roger? Eu percebi um movimento legal, assim, muita gente tá querendo vir pro trail. Muita gente ainda tá com medo de colocar essa grana e falar, cara, deixa eu ir lá e fazer um trabalho. Mas eu saí com uns 2 ou 3 commitments, assim, de 2026, tá aqui o cheque, eu vou estar junto, não quero perder de jeito nenhum. De marcas totalmente fora do nosso... Assim, que estão fora, assim, que não colocam dinheiro em trail nenhum, né? No Brasil, tô falando, Brasil. Então, eu acho que a gente tá numa evolução. Marcas é uma das coisas que eu estava querendo dizer. Atletas de elite, a gente precisa ter uma formação que eu acho que, ou profissionalização, seja esportiva mesmo, seja precisamos de ter um movimento mais específico sobre isso. Tem algumas pessoas fazendo um excelente trabalho. Eu vou destacar aqui, pegar o caso do Noronha, tá? Que eu acompanhei mais ou menos assim, de longe. O Noronha não é uma pessoa muito próxima a mim, mas eu acompanho ele. Cara, eu gosto muito do trabalho dele. Assim, ele tá conseguindo fazer uma boa comunicação, tem entregado uma boa performance nas últimas provas que a gente tem visto. Esse é um exemplo legal. Eu tô pegando não quero deixar ninguém de fora, mas eu tô pegando um assim que me veio na cabeça rápido, que é um dos que eu gosto de acompanhar. Quantos Noronhas a gente não tem muitos Noronhas, assim. São poucos, assim, sabe, que, que são. É isso, quando chega numa empresa grande e a pessoa tem que escolher fazer um time vou montar um time da minha empresa de atletas de performance trail, sobram 5 ou 6 nomes, sei lá, nem sei, menos que isso. Aqui hoje treinando, passou por mim o time da T-Rex, aqui da Adidas T-Rex, nossa, passaram uns 15 da Adidas T-Rex, só os start list aqui, eles estão fazendo o shakeout deles aqui e tal, putz, shake it out. É muito diferente. E no Brasil tem pessoas boas. O detalhe é esse, tá? Meu ponto não é que não temos as pessoas. Talvez a gente tenha. Talvez a gente não tenha um direcionamento. Não sei se a gente vai cair de novo nas confederações aqui, mas eu sinto essa falta, cara, de um olhar, porque não sei se tem alguém olhando para isso. Essa é verdade. Essa é verdade. Eu, sinceramente, eu acho que no fim, eu acho que tem pessoas olhando. Eu vou falar sinceramente, quem chegou nesse ponto no outro lado tá fã mesmo, então, 10 anos eu estou praticando ultra, corrida de trilha, então, em 2015 eu comecei, mas eu corri 6 anos mais ou menos sozinho. Para mim, corrida de trilha não é só prova, é corrida de trilha. É uma coisa, eu foquei muito mais no lado de aproveitar trilhas, conhecer lugares novos, explorar nas trilhas. Mas eu estava olhando essas opções de provas nessa época. Desde 2015 até agora, a gente cresceu para caramba. Mas, então, e a última 4 anos eu estou mais ligado com essa coisa e
fazendo coisas igual, tipo, esse podcast, falando com pessoas no mercado, participando em provas grandes. Cresceu, sim. Cresceu um ritmo bem devagar em comparação de que eu gostaria, sim. É muito devagar em comparação de que eu quero, mas está crescendo. E a gente está vendo vários sinais de sementes plantadas. Eu acho que o facto de a gente tem uma prova de UTMB, a gente viu lá a missão esse ano, foi incrível o live de longe. Tem esses crescimentos, essas coisas que passam uns anos, pessoas falando, oh, porra, por que isso não existe? Oh, porra, por que a gente não tem isso? No lado de elite, tem mais marcas apoiando um jeito ou outro, pode ser de produto ou de dinheiro. Tem mais do que 10 anos atrás. Eu, sabendo a maioria dos bastidores, eu acredito sim, e tem muito mais pessoas. Eu acho que até hoje tem ninguém vivendo como atleta assim, mas tem mais pessoas ganhando um pouquinho de apoio. Então, o que eu quero falar no fim? Está crescendo sim, está crescendo rápido? Não. Eu acho que pessoas igual a gente que está dentro de tudo, é difícil ver a mata inteira. A gente está vendo muitos arvezinhos e, nossa, ela está pequenininhos. Mas com isso também, é um desafio eu sempre deixo para pessoas que chegou até esse ponto no outro lado. Uma coisa, porque eu saí a mata depois de 6 anos correndo nas trilhas e resolvi, tipo, eu vou participar em provas maiores. Eu vou começar um podcast, porque, porra, nessa época ninguém tinha um podcast legal para ouvir as histórias e eu estava vendo o dia a dia. É porque a gente não tem espaço de ser marginal dentro, de sentar ao lado e olhar e criticar. Então, eu quero deixar desafio para pessoas ouvindo, tipo, se você está olhando no nosso ao lado de esporte ou ao lado de corrida de trilha, e se não tá, você está pensando, tipo, nossa, é muito legal, mas gente, no Brasil a gente não tem isso, no Brasil a gente não tem isso, no Brasil a gente não... Porra, tem muito espaço para você, compra um microfone, abre seu bolso, começar um projeto e faz alguma coisa, porque isso é o jeito que daqui em 10 anos a gente vai ver a fruta disso, na minha opinião. Então, essa coisa de a gente precisa mais pessoas investindo um pouquinho mais nessas áreas que a gente está vendo tão gritante, faltando apoio. E a gente, na minha opinião, tem essa coisa de elite. Sim, é um bate-papo muito interessante. Tem esse lado de marca, tem esse lado de usando Insta para marketing da trilha, tem o lado de provas, tem comunidades pequenininhos. Gente, você não tem, nem tem que correr provas. Tipo, a gente tem uns movimentos incríveis em Belo Horizonte, que está fortalecendo trilha em todos esses aspectos, mas todos esses são muitas raízes e vem da nossa comunidade aqui. Então, no meu lado aqui, só quero deixar esse desafio para quem chegou depois 1 hora do outro lado e você vai participar no UTMB, você vai ver Rafael Miranda aí, você vai ver Roger aí, e eu sei se tem mais coisas para fazer do que eu, mas nós dois gostamos demais de falar sobre esse assunto. Muito. Então, pega a gente, troca a ideia, fala sobre isso. Eu quero ouvir seu projeto. Gente, pessoalmente, desde que eu estou vomitando no microfone aqui, eu estou com o saco cheio de pessoas me falam ideias e fazendo nada. É tipo, todo dia eu tenho alguém que me manda uma ideia para a trilha. Eu acho que a antecipação é eu vou pegar essa ideia, fazer alguma coisa. Tipo, eu sempre vou respondendo, tipo, pô, que legal, eu quero participar nesse evento, vai lá criar. Não, eu quero participar nesse grupo, vai lá criar. Eu quero participar essa pessoa do podcast que está pensando, por favor, pode criar, porque eu quero participar.
Então, mas demais eu quero ajudar com pessoas. Então, lá na parte, gente que está ouvindo, depois você vai vendo toda a inspiração da Chamonix essa semana, vendo o mundo de trilha vibrando lá na França. Vamos pegar um pouquinho dessa energia e vamos colocar nas trilhas aqui no Brasil. Ô, Roger, eu não lembro o que a gente combinou, mas a gente combinou que um dia você vai vir para Chamonix, né? Isso, eu sei que você é um corredor raiz, mas você tem um combinado comigo que você vai ter que vir para cá. Isso aí, eu lembro que, não sei se foi uma promessa, mas eu já vou te cobrar aqui, cara, que um dia você vai ter que vir. Isso não tem como. Então, não se trata de. Você vai largar a gente no 110, né? Você tem que tirar para o papel, por favor, porque vai ajudar a minha possibilidade no pódio lá muito mais. Então, eu não sei o que você tem que fazer, mas você está lá no caminhão, você pode fazer alguma coisa. Dá uma rasteira. Bom, Ai, não, mas um dia, quem sabe? Eu vou falar sinceramente, tipo, eu tô falando demais aqui, mas porra, é meu podcast. Uma grande razão eu não vou viajando internacionalmente, porque eu gostaria de achar tudo o que eu preciso nas trilhas aqui no Brasil. Eu acho que é muito bacana viajar e explorar trilhas novas, ainda mais uma prova e ver como que é. Eu participei em uns, mas não é uma grande sonho de mim. Porque para mim, dia a dia, não, eu quero. Primeiro, é difícil sair de São Bartolomeu, porque as trilhas aqui são tão bom. E essa região de Belo Horizonte. Mas eu gostaria de. A gente precisa mais pessoas puxando os azulites em Paraty. A gente precisa mais pessoas criando desafios para nossos nomes em qualquer prova, tipo, Celinha lá na Deus me livre, precisa alguém correndo atrás dele, senão ele nunca vai chegar no potencial dele. sim, sim. Então, eu sei meu ponto de vista pessoal com isso, eu sempre estava assim. Mas um dia eu gostaria de aproveitar a Chamonix, a gente pode comer um baguete junto lá em França. Sim, eu sei que não é o lugar dos seus sonhos, mas um dia você vai ter que vir. Talvez seja mais o meu sonho de te trazer do que o sonho de você querer vir, mas você vai ter que estar aqui. Mas passar uma semana com você numa prova seria excelente. Mas eu vou ter essa oportunidade lá em Paraty. Tomara que pessoas ouvindo vai aproveitar esse momento no Brasil com a gente. Pessoas vão aproveitar essa semana assistindo coisas, os lives, e sua Insta, eu sei, vai ficar brilhando com notícias, mostrando essa casa que você está oferecendo para as pessoas que vai ganhando lá em Paraty. E, cara, vamos em frente. Tem muitas Vamos em coisas frente. para fazer. Vamos, eu tô já aqui, ó. Aqui são 9:30 da noite. Não sei que horas que vai. Daqui a pouco eu já Você tenho tem que uma prova amanhã. Daqui a pouco eu vou ter que estar no berço. Daqui a pouco eu vou pro berço, dar uma descansada. Preciso descansar para amanhã. Me meti aqui nos 40 quilômetros, mas é uma das provas que eu não fiz ainda. Eu escolhi ela porque também ela no começo da semana, né? É no primeiro dia de evento, que é na segunda-feira. Então me deixa a semana também um pouco mais tranquila para eu trabalhar aqui e fazer as outras coisas que eu tenho que fazer. Mas esse ano tá bem legal. A gente tá com um stand da América, das UTMBs da Latino América aqui na Expo deles. A gente vai ter apresentação, tem painel. Nossa, tem muita coisa bacana. Então a gente vai compartilhar tudo no nossa mídia social. Eu também te mando no seu WhatsApp pessoal algumas coisas para você ficar com mais vontade de vir para cá, pra você poder divulgar também. Mas é sempre muito bom bater um papo com você. E eu sempre vejo aqui, ó, 1h03. 1 hora é sempre pouco. A gente, se pudesse, a gente ficaria aqui. Mas eu vou. Eu falei para você, meia hora, tem 40 minutos no máximo. Só quero saber se meu convite para São Bartolomeu tá de pé ainda. Cara, o festival foi sensacional esse ano, cara. Tem que aproveitar essa um dia. Sonho de mim te receber aqui em São Bartolomeu para o festival. E eu tô te devendo essa visita. Posso ir fora também do festival? Pode. Sem dúvida. Então, beleza.
Cara, boa sorte amanhã. Você vai Obrigado. arrasando. Eu percebi que você estava treinando esses últimos meses. Você emagreceu um pouquinho aí. Tudo estava em preparação para MCC? É isso mesmo. Tô aqui na minha foco aqui no MCC. Como perdi um pouquinho de peso, voltei a treinar um pouco melhor. Tô pronto para amanhã. Então, cara, boa sorte. Vai arrasando aí. Obrigado, Roger. Obrigado pelo papo.